Olá, você está no programa Alma Querida. Para nós é uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Neste programa nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados solicitando soluções para problemas que os nossos queridos amigos enfrentam. Problemas não, como nós costumamos ensinar, desafios, os desafios que nos são colocados nas nossas vidas. O primeiro e-mail pergunta, por que não consigo ver os rostos das pessoas nos meus sonhos? E um amigo que escreve dizendo: Doutor Adão, muita paz, gostaria muito que o senhor me ajudasse. Porque em todos os meus sonhos não consigo ver os rostos das pessoas. O rosto está sempre com uma névoa, ou seja, embaçado. Meu querido, eu acho que você precisa se fazer uma pergunta muito importante. Os nossos sonhos, eles são muito elucidativos e podem nos ajudar demais na nossa vida interior. Você vê as pessoas do seu lado? Você olha para as pessoas e você é capaz de ver o que elas são? O seu sonho está dizendo, você precisa prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção naqueles que estão do seu lado. E uma das coisas mais difíceis que existe no nosso desenvolvimento é exatamente isso. Todos nós vivemos relacionamentos, nós temos que viver junto com os outros. E no livro de Gênesis está escrito lá que quando Deus criou o Adão e deixou o Adão lá no paraíso, depois ele olha para o Adão e vê o Adão lá sozinho. Aí ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora para ele. E criou a Eva. Depois, no livro dos Espíritos, Kardec, quando está escrevendo sobre a lei de sociedade, a terceira parte do livro, faz uma pergunta para o plano espiritual e a resposta dos espíritos é impossível imaginar o homem só. É impossível pensar o homem só. Então, nós temos que estar sempre num relacionamento com os nossos irmãos. Mas algumas vezes, nós queremos não entrar em contato com o outro. E nós excluímos o outro de nossas vidas, ainda que estejamos em contato com pessoas o dia inteiro. Mas é como se essas pessoas não existissem, nós não as vemos. Agora você pode imaginar, meu querido amigo, o que isso traz como consequência em razão do mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito ruim, porque se você não consegue ver o seu semelhante, aquele que está do seu lado, significa que você tem que fazer um esforço muito grande para você se ver. Foi muito bom você ter tido esta ideia de ter mandado esse e-mail, porque isso permite que você entre em contato agora com essa realidade. Você se perguntar, o que é que há em mim que eu não quero ver? Que me faz ficar numa posição em que é como se eu olhasse para mim, mas não me visse. E como eu só posso amar o meu semelhante como eu me amo, como é que eu faço em relação ao meu semelhante? Eu também tenho que negligenciar, ou seja, tenho até que virtualizar a cara do outro. É como se eu não entrasse em contato. Eu te pergunto, você é uma pessoa distante? Apesar de muitas vezes você ser alguém, não, eu não sou distante não, eu me dou bem com todo mundo, tal, Mas se dá bem ou é uma aparência? Todos nós temos que dar frutos, senão nós caímos na situação da figueira seca, entendeu? Que Jesus diz que ninguém coma mais fruto de ti. Ou seja, aquilo que em nós estiola, morre, tem que sair. Por quê? Porque a árvore que não produz fruto será arrancada e lançada fora. Então, é mediunidade que não é usada, é talento que não é usado, é capacidade que não é exercitada. Tudo isso significa uma espécie de cegueira, nós não nos vermos. E se nós não nos vemos, como é que nós vamos ver o semelhante? Então eu vou virtualizar o rosto do semelhante. Eu não quero ver nem em sonhos. Então eu crio uma certa distância entre mim e aquele que me cerca, entre mim e o meu próximo. Se eu crio uma distância entre mim e o meu próximo, se eu não sou capaz de ver o meu próximo por uma incapacidade de ver-me a mim mesmo, como é que eu posso amar o meu próximo? Que amor é esse que distancia? Que amor é esse que desfigura o outro? Mas é importante você saber que o amor que desfigura o outro, desfigura em primeiro lugar a você mesmo. O que é que você pode fazer?
Começa a ter uma atenção muito grande para com as pessoas que estão no seu caminho. Cada pessoa que passar pelo seu caminho, você dá uma olhada. Dá mais uma olhada. Procura saber como é que é ele. O que será que está por trás desses olhos, dessa expressão facial, desse comportamento? Interesse-se pelas pessoas. Aí você vai começar a se interessar pelas pessoas. Cada vez que você faz uma pergunta referente ao seu semelhante, você vai sentir que está fazendo uma pergunta em relação a você mesmo, porque você se pergunta, e eu, como é que estou nessa pergunta que eu estou fazendo? Então, você vai começar a se colocar. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a descobrir os seus olhos, vai começar a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, aí você vai começar a se comunicar de uma outra maneira. Há uma escola de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento transpessoal, é francesa, do Gurdjieff, do Ouspensky, em que eles dizem o seguinte, quando você for para sua casa, ou quando você sair da sua casa, você está acostumado a fazer um caminho. Quando você fizer o caminho outra vez, comece a ver o que você nunca viu. Então você vai descobrir que você passa por aquele caminho todos os dias, e é uma janela numa determinada casa que tem uma determinada configuração e você nunca viu. Então ele pede para você olhar e ver a janela de uma casa, depois o que tem na vidraça da janela, o que tem num detalhe da vidraça, aí você vai começar a ter um olhar diferente. Você está andando pela rua, o que é que a rua tem que você nunca viu? Como é que é aquele pé de rosa que fica naquele jardim? Como é que é aquele jardim que você nunca prestou atenção nele antes? Então você vai verificar, dizem eles, que à medida que você começa a fazer essa pesquisa, você começa a olhar para ver, de repente é como se você tivesse um êxtase. É como se acontecesse uma explosão e você sai de uma dimensão e passa para uma outra dimensão. Você vai ver até o que está do outro lado, o lado espiritual das coisas. Mas para isso nós temos que fazer este exercício de aprendermos a ver a realidade. E aprendermos a ver a realidade a partir de ver o nosso semelhante e de nos vermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. É o aforismo mais antigo que tem. Conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, como é que você pode conhecer o seu semelhante? Acontece que essa sua relação com o próximo indica uma relação sua com você mesmo. Então, do que é que você tem medo de olhar para você? E do que é que teria medo de encontrar no semelhante? Vou adiantar uma coisa para você. Você tem medo de encontrar no semelhante aquilo que você tem medo de encontrar em você. Nós sempre projetamos no outro aquilo que nós não queremos em nós. Então, o outro é sempre que é o preguiçoso, é o outro que é o macumbeiro, que é o fofoqueiro, é o outro que é o agressivo, é o outro que é o inoperante. Sempre nós tiramos o nosso corpo fora e colocamos o outro. Isso significa que eu não estou vendo o outro, nem estou vendo a mim mesmo. E a maneira de modificar isso é eu passar a ver o semelhante. Como um crítico? Não, como irmão. E você ver a partir da condição de filho de Deus. Parte da condição de filho de Deus, e aí você vai descobrir que o seu irmão também é filho de Deus, e é exatamente por isso que ele é seu irmão de humanidade. Vamos ver agora o que é que nos traz o outro e-mail do irmão ou irmã que nos escreve. Esse tipo de pergunta é sempre feito por uma mulher, Meu filho vai mal na escola. Olá, doutor Adão, estou passando por poucas e boas com meu filho de 10 anos. Ele está no 5º ano do ensino fundamental e tem muitas dificuldades em fazer a lição de casa. Ele sempre foi criado pela minha mãe, mas sempre estive presente. Agora que mudei, vivemos só nós e meu companheiro. Por essa mudança, tive que colocá-lo em uma nova escola. Mesmo com a mudança, ele leva quase 6 horas para fazer o dever de casa e sempre diz que não consegue fazer as coisas. Não gosto de ficar do lado dele na hora do dever, porque minha mãe fazia isso e ele dizia que não sabia até ela falar a resposta. Ele dizia que não sabia o exercício, até ela falar a resposta. Já ameacei tirar as coisas que ele gosta, como TV, videogame, entre outros, mas nada dá resultado. Então perdi o controle e gritei, xinguei, até que eu fui procurar ajuda na escola.
Conversei com a coordenadora do colégio e ela disse para não me desgastar com a lição de casa, que eu deixe ele sem fazer, pois no dia seguinte ele perde o recreio na escola e faz. Mas o meu filho não parece se incomodar com isso. Estou pensando em levá-lo em uma psicopedagoga. É uma boa coisa? Há alguma leitura que o senhor possa me indicar? Obrigada. Então é uma mulher que fez isso. Olha, minha querida, não tem uma literatura que eu possa te indicar agora, de imediato. É claro que se eu for pesquisar, vou encontrar muita coisa que você pode ler a respeito disso. Mas uma coisa eu queria te dizer. Você disse que ele foi criado por sua mãe, apesar de você estar sempre presente. Não tão presente, senão ele não teria sido criado pela mãe, né? E a vovó dele o acostumou mal. Vovó faz, é o que a gente chama de salvador negativo. Salvador negativo é aquele que diz assim, olha, não se preocupe com isso que eu faço por você. Salvador positivo diz, você pode. Tá? E o perseguidor negativo diz, você não é de nada mesmo, você é um vagabundo, você não presta, tal, né? Agora, seu filho está com 8 anos, ele está numa idade que é delicada e precisa agora, mais do que urgentemente, que você se torne alguém capaz de ser obedecida por ele, não de ser manipulada. Eu disse ser obedecida. E o que é que você tem que fazer? Você não vai tirar o videogame nem a televisão, não vai tirar nada dele. Você não vai ameaçar dizendo, eu vou te tirar a televisão se você não fizer. Você simplesmente diz, enquanto você não fizer o exercício, não vai assistir televisão. Se você não faz isso, só pode jogar videogame depois de fazer o exercício. Compreende? Aí você vai compreender o que a diretora quer dizer com você ficar do lado dele e incentivá-lo a se tornar alguém incapaz mesmo de fazer os deveres de casa. Então como é que você vai fazer? Você vai dizer para ele assim, olha, eu vou esperar que você pode jogar videogame, pode assistir televisão, pode fazer o que você quiser, depois que fizer o exercício. Se ele não faz o exercício, aí você precisa ter autoridade de dizer, não vai ter videogame, enquanto não fizer o exercício. Não vai ligar a televisão enquanto não fizer o exercício. Depois você vai pedir a participação da diretora no caderno dele. E aí você vai fazer comparações, tá? Dizendo, fulano de tal é bom aluno e não passou. Você vai verificar aqueles que têm a mania de tentar colar exatamente na aula, não na aula comum, mas nas outras aulas. Então o que você vai fazer? Você vai dizer para ele que ele não vai jogar, não vai ter videogame enquanto ele não fizer o exercício. E deixa ele demorar o tempo que quiser. Aí ele pode fazer o exercício mal feito. Aí você precisa estar em contato com a coordenação da escola, com a professora dele. Se ele faz o exercício mal feito, a professora, ao corrigir, precisa fazer com ele o que ela disse que faria. Olha, você fez o exercício, mas é como se você não fizesse. Então, para você refazer, fica fora do recreio. Isso é o que se chama de punição para extinguir um comportamento inadequado, um comportamento negativo. O que mais que você pode fazer em relação a isso? No contato com a coordenadora, você aceitar a sugestão dela. Se ele não faz, ele não tem recreio. Agora, explicar para ela que se ele faz e sai tudo errado, porque dá perfeitamente para compreender se ele fez correndo para se liberar de um problema, um desafio para ele, então ela precisa considerar, ele só vai brincar se ele tiver tal ou qual aproveitamento no exercício que ele vai fazer. Aí, com certeza, ele vai ter um comportamento diferente. Vamos ver agora o que é que nos revela o outro e-mail. No outro e-mail, o comercialista diz, não sou feliz no meu casamento. Ele diz, doutor Adão, por favor, gostaria de saber sua opinião sobre a minha situação. Sou casado, mas infelizmente nunca fui feliz. Após muitas buscas para entender os conflitos pelos quais passei, fiquei sabendo através de uma médium que existia um espírito obsessor que, por desespero e dor, esteve ou está junto a mim e a minha esposa, todos esses anos, buscando vingança pelo mal que lhe causamos no passado. Lamento ter que dizer isto, mas todas as tentativas que fiz para me separar de minha esposa foram frustradas. Ora por razões financeiras, ora por problemas com minhas filhas, que infelizmente repetiram em suas vidas afetivas nossa situação. Não sei se é por falta de coragem ou incapacidade minha,
não conseguir resolver minha vida. Aguarde suas valorosas ponderações. Muito obrigado. Olha, é muito interessante o que nos diz esse nosso irmão, né? A primeira coisa que ele diz é que ele nunca foi feliz no casamento, que sempre foi infeliz, né? É interessante que ele diz assim, né? Sou casado, mas infelizmente nunca fui feliz. Infelizmente nunca fui feliz. Nossa, nem quando casou, meu irmão, não foi feliz com esse casamento? Veja só, Jesus diz assim, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que discerde, você se livrará das consequências no dia do juízo. Então você diz assim, eu nunca fui feliz? Você cria uma condição para você. As palavras criam. Aí você diz que após muitas buscas para entender os conflitos pelos quais passou, depois de casado, é claro, né? Fiquei sabendo através de uma médium que existia um espírito obsessor que por desespero e dor esteve ou está junto a mim e a minha esposa. E faz tanto tempo, todos esses anos, e ele busca vingança pelo mal que lhe causamos no passado. E olha, lamento ter que dizer isso, mas todas as tentativas que fiz para me separar da minha esposa foram frustradas. Por uma razão financeira, por razão de problemas pessoais com as filhas. Ele diz que as filhas repetiram na vida as mesmas situações dele e da esposa. O que significa isto, meu irmão? Significa que você faz parte de um grupo de espíritos que tem a mesma situação e estão aqui para fazer o mesmo aprendizado. Às vezes, você pode dizer assim, mas não adiantou nada, porque nem eu aprendi, nem elas. A dor pela qual vocês estão passando, ela é uma coisa que vai indicar um caminho. Às vezes, isso só acontece depois que a gente morre. Aí você vai entender isto. Agora, você diz que foram frustradas as tentativas para se separar da sua esposa. E que tentativas você fez para se separar deste irmão que estaria obsedando você e sua mulher? É muito importante levar isso em consideração, porque, afinal de contas, você não diz, mas está frequentando uma casa espírita? Se você sabe que tem um obsessor, o obsessor quem é? Eu chamo o obsessor de personal trainer. Por que personal trainer? Porque nós temos obsessores para que eles possam nos indicar o caminho que nós temos que seguir. Mas como indicar? Eles estão querendo fazer o contrário, aí você tem que fazer oposição. É isso que significa Satanás, está entendendo? Ou seja, opositor, a matéria, opositor. Servir a Deus e ao mundo, o mundo opositor. Faz oposição, porque se fosse tão fácil você servir a Deus, você não precisaria ter desafio nenhum. Né? Então, é como se você tivesse ido para uma academia e chegar lá e perguntar onde é que ficava a sala com sofá e rede. Mas não uma sala de aparelhos, porque você não quer malhar. E a vida é uma academia, e na academia a gente faz malhação, transpira nos aparelhos. Então você é desafiado a ficar com a sua esposa, tendo paciência, tendo indulgência, para com ela, para com o espírito obsessor que está com ela. Agora, o espírito obsessor que está com ela, está com você, está com as suas filhas, nós nunca temos um só, viu? É bom saber disso. Às vezes tem um que ele é usado por outros e por outros. Aí você afasta um, esse que é apaixonado, está aí com raiva pelo mal que você e sua esposa fizeram para ele no passado. Esse é um nível. E aqueles que são apaixonados por sua esposa, aquelas que são apaixonadas por você? Eu chamo a turminha do segundo palco. Ou senão, a galera da cruzeta, né? Como se fosse uma cruzinha cheia de barbantinhos, para amarrar na gente, para fazer da gente como se fosse fantoche ou marionete. Eles são manipuladores de fantoches, para que nós façamos a vontade deles. E se nós fazemos a vontade deles, não fazemos a nossa. Você está se queixando exatamente de que não consegue fazer aquilo que você acha que é conveniente. Nós vamos fazer o intervalo e quando eu voltar, vou continuar falando sobre isso. Já já nós voltamos.